Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que alegria chegando com mais um podcast. Jesus é lindo, porque Jesus é lindo, 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 lindo. Seja bem-vindo e hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Rita, nem tem um dia, é Rita Cássia Cunha. A gente conhece ela como Irmã Rita, Missionária Rita, e eu tenho um carinho enorme por ela, coraçãozinho assim, porque foi ela que me ganhou para Jesus. E isso é muito especial, Irmã Rita, fazer parte da vida de alguém na caminhada com Cristo. A gente nunca esquece, né? É verdade. Quem fez o convite, a gente disse sim para Jesus. Então, a paz do Senhor, Jesus. pastora Ângela. É uma alegria te receber Amém. aqui. Fica à vontade, viu? É o nosso podcast. Saúde os irmãos na paz do Senhor, a pastora Ângela, né? Eu estou muito feliz, né? Ter chegado até aqui, receber este convite, né? Pela pastora Ângela, que ela foi... Eu ganhei ela para Jesus, né? Na cozinha da casa de pai. Na cozinha da casa do pai dela. Sem muito esforço, né, Rita? Sem muito esforço. É aquela coisa, né? Um semeia, os outros vão lá e colhe, faz o convite. Foi coisa linda que Jesus fez naquela tarde. Eu me alegro em hoje estar firmada em Cristo e ter essa oportunidade de conversar com você e também de te conhecer um pouquinho mais, né? Porque de lá para cá a gente não se desgrudou. É né? verdade. A gente está caminhando com Deus, mas eu queria, juntamente com os nossos irmãos, através da sua caminhada de fé, a gente sabe que você vive da fé e pela fé. É verdade. E a primeira pergunta é, quanto tempo faz que você aceitou Jesus? Faz mais de 20 anos que eu aceitei Jesus. E quem vê assim pensa, sempre foi crente, sempre amou os crentes. Não é verdade, não, né? É verdade. É, na verdade, não. Me conta aí, é verdade que tu não gostava de crente? Sim, eu não gostava de crente, né? Meu irmão, ele ia lá para minha casa e ele... Crente. Ele orava por mim e toda vida que ele ia lá para casa, na hora do almoço, ele dizia assim, vamos orar? E ali eu ficava assim com raiva dele, porque ele orava, que eu não gostava de crente. Mas só que ele era uma pessoa que... E você tinha quantos anos? Eu era nova ainda. E, de repente, eu ficava assim com raiva dele. Por quê? Porque ele orava e eu tinha raiva de crente, eu não gostava de crente. Mas ele nunca desistiu de mim. E hoje eu estou aqui, né? Então, como é que foi? Foi ele que te ganhou para Jesus? Aí, não foi ele. Ele orou por mim. E uma vizinha minha, que era crente, uma senhora... Minha filha, você estava cercada de crente. Irmão crente, vizinha crente. Por onde você passava tinha crente. Jesus te cercou de todo jeito, você ainda queria resistir. E ali ela me convidava para ir para o culto. Mas só que eu ia para o culto, eu não tinha aquele desejo. Eu ia para fazer a vontade dela. Mas eu sabia que eu ia... agradar ela. É, para agradar ela. Que eu não queria... Eu queria ir só para agradar ela, né? Porque ela fazia o convite para mim ir para o culto. E eu disse, eu vou. Mas eu vou não para agradar Jesus. Era para agradar ela. E ali ela nunca desistiu de mim. Convidava para ir para o culto e eu ia para o culto. E nesse trabalhar de Deus, você aceitou Jesus. Mas esse aceitar Jesus foi um aceitar Jesus e mergulhar mesmo na caminhada com Deus? Ou você não conseguiu se firmar logo assim de primeira? Não, eu aceitei Jesus ali para fazer a vontade dela. Mas eu não fiquei firme, né? Eu não fiquei firme. Eu aceitei... Quando eu aceitei, eu era um pé no mundo e um pé na igreja. Eu ia somente para agradar ela. E ali eu sabia que ali eu estava fazendo uma coisa que não era certo, porque Jesus sabia que eu estava indo, era para agradar ela, não agradar a Jesus, né? Aí em que momento que você realmente disse, não, agora eu quero, porque eu quero fazer a vontade do meu Senhor, eu quero os planos de Deus para a minha vida? E ali, quando eu aceitei, eu era um pé no mundo e um pé na igreja. Eu não me firmava nos caminhos de Jesus. E quando foi um dia, eu recebi outro convite para ir para o culto. E esse culto era no meio da rua. E ali eu estava... Era uma multidão muito grande. E, de repente, eu fiquei ali escondida, lá atrás, que eu via que ninguém estava me vendo. Mas mas Deus estava me vendo, né? Eu podia me esconder do pastor, das irmãs, mas ali eu estava escondida. E
Eu disse, eu vou ficar aqui no meu cantinho lá atrás, que ninguém estava me vendo. Mas ali Deus usou aquele pastor, né, um missionário, e disse, olhou para mim e disse, ei, você que está lá atrás, é a última vez que eu estou te dando a oportunidade. Eita. Então, ali, quando eu recebi aquela palavra que Jesus, né, usou aquele missionário, aquele pastor, eu corri e recebi aquela palavra e disse, é hoje que eu vou ficar firme nos caminhos de Jesus. Porque eu sabia, se eu não ficasse firme nos caminhos de Jesus, Deus podia ter me levado, porque eu era uma escolhida de Deus. E Aí, a Deus... partir desse momento... Aí, a partir desse momento... Fui levar a sério a Eu caminhada fui com levar ela. a sério as coisas de Deus, porque as coisas de Deus têm que ser sérias. E me fala um pouquinho da sua infância, Rita. Minha infância é assim, eu sofri muito. Eu não sou de Mossoró, eu sou de Antônio Martins. Eu aceitei Jesus em Antônio Martins. Que é aqui pertinho, gente. É aqui Mossoró. perto, mas só que eu nasci lá, mas eu morava no sítio, o sítio Bualga, né? Era o sítio Bualga. Eu nasci em Antônio Martins e eu morava no sítio Bualga. E ali minha infância foi muito difícil, porque minha mãe, ela teve 8 filhos, e ali, quando ela teve 8 filhos, meu pai abandonou, e ali a gente tudo pequeno, e com 10 anos de idade, eu vim aqui para Mossoró para trabalhar. Com 10 anos? Com 10 anos, eu vim para... Trabalhar como? Nas casas? Nas casas, com 10 anos. Uma pessoa me trouxe para cá, aí eu comecei a trabalhar, né, nas casas com 10 anos de idade. E como é que foi essa experiência? Essa experiência foi muito, assim, foi muito difícil, né? Porque naquele tempo, quando eu estava ali no sítio, né? Eu fui até me lembrar agora, quando a gente estava no sítio, meu pai não tinha condição para nada. E ele vinha para Mossoró pedir esmola, né, para sustentar a gente. Sim. Porque ele não tinha, a gente não tinha condição. E ali ele pedia para sustentar os filhos. E ali a gente comia muito pão seco, banana podre, né? E ali, quando ele chegava, ele botava ali aquelas coisas no chão e a gente comia, né? Pão seco, banana podre, né? E ali, quando foi 10 anos, eu vim aqui para Mossoró para trabalhar. Mas foi uma coisa muito difícil. Porque hoje em dia, a gente vai no supermercado, se tiver uma banana preta, a gente não quer comprar, porque acha que ela está podre. Né? Mas eu passei essa situação que eu comia banana podre, eu comia pão seco, eu escovava meus dentes com rapa de joá, né? A gente não tinha cadeira na nossa casa, comia no chão, né? E quando você vem para Mossoró e vai trabalhar nas casas, o que você pensava? O que você imaginava que poderia ser? Você, com 10 anos, vou trabalhar nas casas. Você cogitava alguma coisa, sonhava, eu vou juntar um dinheirinho, eu vou viver melhor, eu vou poder ajudar os meus irmãos, a minha mãe. Não, o que se passava na sua mente? não, Porque com eu 10 nunca- anos, a gente é Assim, criança. eu nunca pensei, assim, nada disso, né? Porque eu não pensei isso, né? O que você queria era ter um sustento. Eu queria ter um sustento, porque a pessoa já me levava, eu não ganhava dinheiro. Eu arrumava a casa... Ter o que comer. Para comer, entendeu? Então, foi ali aquele momento muito difícil, né? Porque eu não ganhava, mas eu já ganhava o comer e já achava que ali, para mim, era tudo. Era o meu pagamento. Era o pagamento, porque... E você comia bem? Eu comia bem. Tinha hora que... Eu trabalhei em canto que, assim, que até hoje eu tenho amizade, mas, assim, foi um momento difícil. A gente pega patrão muito bom e uns que não, né? Uhum. Mas tinha hora que eu tinha vontade de comer mais e não podia. Não né? podia porque não deixava? Porque não deixava. Mas eu peguei gente muito boa também, né? Mas esses momentos, todos nós passamos por isso, né? E quando batia saudade de casa? Estava em Mossoró? Aí eu estava em Mossoró, aí quando eu estava aqui em Mossoró, né?
Eu sentia saudade de lá, mas eu sabia que ali não era para mim ficar, né? De todo jeito É. era Mas era ali, melhor estar assim, aqui. minha família ajudava, às vezes davam comer, entendeu? Mas era muito difícil. Mas Deus, ele é fiel. E foi nesse período que você engravidou? Aí quando pronto, aí quando eu comecei a Você trabalhar. passou muito tempo trabalhando nas casas. Passei muito tempo trabalhando nas casas, né? Com 10 anos, e eu comecei a trabalhar nas casas, e quando foi um período, né? Eu conheci o pai de Natália, né? Eu tinha 19 anos, por acaso. Eu tinha 19 anos. Sim, ainda estava por aqui, por Monsanto. Já estava por aqui em Monsanto. Aí eu conheci o pai de Natália, comecei a namorar com ele. E ali eu aceitei namorar com ele. E, de repente, eu engravidei de Natália, né? E foi a benção que Jesus me deu, né? E é mesmo, ela tá aqui com a gente. E ela está aqui, Era uma né? vez. Era uma benção de Deus. Então, foi esse momento, eu tive ela, né? E eu comecei a trabalhar, sabe? Quando ela era pequena, eu ia trabalhar, ela ficava na casa da avó dela, e eu ia trabalhar para sustentar, né? Bom, então, essa questão da maternidade, É. você se tornou pai também? Era pai e mãe, né? Então, Jesus é fiel, né? E olhar para a Natália hoje, né? Que E é uma olhar para a benção. Natália, eu tenho uma benção, né? É. Uma É vitória. bom que não é Rita que chora, é Natália que tá aqui chorando. Se emocionando, glória a Deus. É. É porque é uma vitória, né? É a Criou, vitória, educou, é. né? E a gente vê, Natália hoje É uma muito benção de educada, Deus. muito esforçada, É. né? E Deus é fiel. Como Rita é aquela pessoa que diz o tempo todo, Deus é fiel, Deus Deus é é fiel. fiel. Deus é Deus fiel. é tão fiel, tão fiel, tão fiel. Você aprendeu a ler lendo a Bíblia. Sim, eu aprendi a ler a Bíblia. Eu tinha muita vontade de ler, né? E ali eu fui estudando a Bíblia, começando a ler, e Jesus me ensinou a ler. Porque nesse período que você trabalhava nas casas, você podia estudar também? Não podia estudar. Então você só trabalhava. Eu só trabalhava, eu não estudava. E aí, quando você desejou, eu quero aprender a ler, foi com a Bíblia. Foi. Mas ainda eu fui para a escola. Sim. Ainda eu fui para a escola depois de idade, eu fui. Mas eu não aprendi nada. Mas eu aprendi lendo a palavra de Deus. E como que é isso? Não sei ler e vou aprender. Eu não vou sei aprender ler, a ler a Bíblia. mas Deus Vou aprender a ensinou. ler a Bíblia, dar um entendimento. Então Jesus me deu. Eu creio totalmente. Então Jesus me deu Deus. o entendimento de ler a palavra de Deus. Glória a Deus. E hoje eu leio a palavra de Deus. E né? prego a palavra de Deus. E prego a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque eu nunca fiz curso de teologia, nunca, assim, né? Mas o Senhor, Ele me ensinou a ler a palavra de Deus. Eu saio pregando por aí, né? Onde Deus mandar, eu tô Onde eu indo. mandar, eu vou. E Rita, ela é o exemplo de quem realmente entregou sua vida para Jesus, aceitou um chamado e vive pela fé. Porque eu acho lindo quando a Natália diz assim, mãe, sai de casa. Aí ela diz assim, tô indo trabalhar, viu? Tô indo dar meu plantão. É desse jeito que ela fala, ela diz, mãe, quando vai fazer a obra, ela sai e diz, tô indo trabalhar, tô indo dar meu plantão. Realmente você leva muito a sério, né, Rita? O chamado, o que Deus lhe entregou. E não só leva a sério, mas leva a sério com muita satisfação em cumprir o querer de Deus. E aí eu te pergunto, em que momento que você passou realmente a viver só da obra? Você trabalhava nas casas, com o tempo teve todo esse processo de você aceitar Jesus, passar realmente a caminhar com o Senhor pelo seu querer, não para agradar ninguém, mas para agradar a Deus. E em que momento que você viu assim, não, eu vou viver só da obra e só pela fé? Porque a gente tem que confiar muito em Deus, né? É verdade. Para estar nessa posição. Quando eu me lembro que eu fui morar com o meu irmão. Eu fui morar com ele que pagava aluguel. E ali foi um tempo que ele pagava aluguel, comprava comida, e era eu e Natália que morava com ele. E quando foi um dia, eu orei, pedi a Deus para Deus dar uma esposa a ele.
para Deus dar uma esposa a ele. Porque sempre Deus falava que queria só eu e Natália. E eu dizia, como é que eu vou me manter? Sim. E ali eu fui morar com ele pagava aluguel e tudo. E quando foi um momento, eu pedi a Deus, disse, Jesus deu uma esposa a ele. Aí foi um momento que eu precisei viajar para São Paulo. E quando eu viajei, Jesus deu uma esposa para ele. E eu comecei a orar para Jesus dar uma casa para ele. Eu até disse assim, Jesus deu uma mulher de vergonha a ele, para cuidar dele. E o Senhor deu uma esposa a ele e deu uma casa a ele também. Aí, nesse momento, eu fui morar num canto, né? Aí ficou só você e Natália. Ficou só eu e Natália. Aí eu arranjei um emprego numa loja, começando a limpar os vidros da loja. Mas Deus tinha uma chamada comigo que queria eu na obra. E ali, naquele momento, quando eu arranjei esse emprego, Deus usou um missionário, foi lá na loja, eu estava lá, e ele disse, Deus fala para mim que quer você só na obra. E eu disse, como é que Deus, eu vou viver... De quê? De quê? Porque eu tenho que arranjar, eu tenho que trabalhar para me sustentar aí, Natália. E ali, naquele momento, quando Deus usou aquele irmão, e poucos dias, a loja fechou. Ai, Jesus. A loja fechou. Se você não quer, eu fecho até a loja, minha filha. O negócio é sério. A loja fechou. E foi ali no momento que... Você tá dizendo, sabe o quê, Rita? Você tem uma loja aí, tem alguém que trabalha para você, que Deus diz que essa pessoa vai ver só da obra, você diz, olha, eu vou logo, se você não sair, eu vou logo te demitir, porque senão Jesus fecha a minha loja. E ali, né, a loja fechou, né, alugou outra pessoa, né? Sim. Mas, no momento, e eu disse, agora? Aí Deus começou a usar as pessoas para me ajudar, para pagar o aluguel, para mandar as coisas para mim, né? E foi nesse momento que hoje eu faço a obra de Deus, e Deus tem cuidado. E você não resistiu, de cara você aceitou, é isso mesmo? Eu aceitei. Rita, né? Eu aceitei. Da minha, Rita. Jesus, nós não vamos perder tempo, não. Vamos obedecer a voz de Deus. É viver da provisão de Deus. Como que é isso? É o vestir, desde a roupa, a comida, tudo, né? O vestir, o calçar, a roupa, é tudo. Que Deus, ele... Vocês estão vendo aí, né, gente? Ele cuida... Ela anda assim. Ele chique, cuida... linda, ele arrumada, cuida Jesus cuida. Ele cuida de tudo, dos mimos da Natália, né? Porque Deus é detalhista. Fale para mim algumas experiências dessas, tipo, de alguma coisa que você pediu e chegou, que eu sei que você tem muitas. Rita é muito engraçada, gente. Rita, a gente cheguei um dia lá na casa de Rita, mas minha irmã, né? Rita começou a ser usada por Deus na nossa família. E aí, cheguei mais Márcia lá na casa de Rita. E Rita vivendo pela fé. E Rita que tava dando de comer a nós. Cheguei lá na fartura na casa de Rita. Vamos tomar café. Foi fazer comida. Daqui a pouco, eu olhava pra Márcia e dizia, meu Deus, ela vive pela fé. Eu caminhando, iniciozinho de caminhada. De repente, Rita, entra aqui. Entrei no quarto de Rita, ar-condicionado. Ela, bora, vamos aproveitar. Eu deitei lá, esse calor de Mossoró. Fiquei lá, viu, Natália? Maravilhado, Jesus, como o Senhor é bom, Jesus. O Senhor dá tudo para as tuas servas. Deus, obrigada. De repente, Rita começa a abrir o guarda-roupa, Natália. Começou a abrir aquele guarda-roupa lindo, que foi providência de Deus também. E começou a tirar tanta da roupa, tanta da bolsa que ela tinha ganhado. Era perfume, gente, era tudo. De repente, ela, ó, leva para você essa saia. Eu, Jesus, estou precisando. Ora, gente, eu tava no deserto. Estou precisando, Jesus. Eu sei que a gente realmente enxerga, né, a mão de Deus em tudo. E é um trabalhar tão lindo, né, Rita? Que um trabalho muito lindo. A gente sabe que Deus pode fazer do jeito que Ele quiser. A gente é desse jeito, né? Acredita que Deus, se quiser, Ele coloca a provisão na conta, se não quiser, Ele manda deixar na casa, Ele incomoda alguém, mas conte-nos algumas coisas, assim, dessas experiências que você viveu, desse cuidado tão lindo do Senhor com a sua vida, com a sua filha. A experiência um dia eu estava lá na minha casa, não tinha nada na geladeira e nem no armário. E aí eu fui orar. Eu fui orar de madrugada. E eu me lembro quando eu orei de madrugada, quando foi no outro dia, o telefone toca. Aí uma pessoa, um novo convertido, ele chegou e ele disse assim, vamos lá no supermercado
E ali eu fui com ele no supermercado. Quando chegou lá, ele disse, pega o carro maior. Eu ia pegar o pequeno. Sim. E ali ele disse, pega o carro maior. Eu peguei. Eu ia pegar o pequeno, mas ele mandou eu pegar o maior. Quando eu cheguei lá, e ele só dizia, pode botar. E era botando e enchendo o carro. E pode colocar, vai colocar. Aí o tanto que você quiser. Aí eu me lembro que no caixa, eu senti, ela não falou, mas eu senti assim que a mulher do caixa, ela disse, eu creio que essa mulher não tem dinheiro para pagar essa feira. Mas eu senti isso. Sim. E de repente, que quando ele foi passar ali, deu mais de 600 aquela feira. Né? Então, foi uma experiência que eu tive com Deus. Né? E Jesus mandou o que eu estava precisando. Eu tinha olhado para a mulher do caixa, tinha dado uma rabanada assim para ela, tinha dito, meu patrão é o dono de tudo. Dono do ouro e da prata. Tá pensando que... Mas tem mesmo esse olhar, às vezes muito crítico, né? Mas a verdade é que hoje as pessoas olham para você, Rita, e te vê, né? Muito bem vestida, muito bem arrumada. Rita, né, ganha muitos presentes, glória a Deus. Mas não sabe que é a providência de Deus em tudo. Em tudo é a providência de Deus. Eu amo isso, sabia? Então, outra providência também agir que de Deus em tudo. Eu passei também que nesse dia eu estava doida para comer uma galinha. E nesse dia eu não tinha dinheiro para comprar a galinha. Mas a mulher olhou para mim e disse, você quer fazer uma galinha para a gente comer? Agora, irmã? Aí eu disse, quero. Então, que nesse dia eu vi que foi a providência de Deus. Né? Que podia ser qualquer coisa, mas Deus deu exatamente o que você estava desejando. E desejando. Então a gente né? vê Deus nas grandes coisas e naquilo que para muita gente é pequeno, mas é o detalhe de Deus. É um dizendo detalhe. Pra gente, eu me preocupo com tudo que você quer, que você Deus deseja. preocupa com tudo. Eu me lembro que um dia eu estava precisando de pagar o aluguel. E estava faltando R$ 200 desse aluguel. E, de repente, eu precisei de tirar esse dinheiro para fazer outra coisa. Para fazer outra coisa, que era para comprar até um remédio. E eu disse, meu Deus, eu vou tirar esse dinheiro, vou inteirar para pagar esse aluguel, como é que vai ser? E, de repente, eu me lembro que quando foi um dia, uma irmã liga para mim. E ela disse, mãe, eu vou comprar um presente para você. Eu estou aqui e vou comprar um presente para você. E você hoje, Jesus, agora, eu queria era os R$200. Aí ela fez ainda, ela disse, você quer? Aí quando ela disse, eu disse assim, mulher, ela disse, eu compro e você vai querer o dinheiro ou vai querer esse presente? Que era a garrafa, tá aí a garrafa, né? Sim. Aí, de repente, eu disse, mulher, eu quero o dinheiro, porque eu estou precisando para pagar o aluguel. E, de repente, ela veio, ela disse, manda aí o Pix. Ela mandou o dinheiro. E mandou o presente. E mandou os 200. E aí, quando passou uns dias, ela veio deixar a garrafa. Então, eu paguei meu aluguel. E ganhei o presente. E ganhei ainda a garrafa. Deus faz além do que pedimos ou imaginamos. Quer dizer, aí daí é uma experiência. Sim, com certeza. Que a gente tem com Deus, né? Em algum momento você tentou, tipo, em alguma dificuldade, você pensou, não, Deus, o negócio é, eu tenho que trabalhar? Teve algum momento que você pensou? Teve um momento que eu disse assim, Jesus, eu vou arranjar um emprego para mim, porque é tão difícil você viver dessa maneira, a gente viver dessa maneira. Mas quando, assim, no momento que eu disse assim, eu vou arranjar, aí Deus chegava e dizia, não, caminha porque eu quero tu na minha obra, que eu cuide de você. Até aqui eu não tenho cuidado, então eu vou continuar cuidando. Então, ali naquele momento, eu tinha que escutar a voz do meu Deus. Sim. Que Deus, ele sabia que ele tinha falado comigo que queria eu na obra, então eu tinha que obedecer. E Natália, como que era a experiência de Natália, vendo a mãe dela vivendo pela fé, né? Crescendo e vendo você vivendo assim, esperando sempre a providência de Deus, sempre, orando e sempre caminhando e dizendo, e sua mãe trabalha? Minha mãe trabalha para Jesus, né? Minha mãe espera em Deus. Como é que era isso? Em algum momento, Natália, como criança e passando pela fase adolescente, ela chegou a questionar essa sua forma de caminhar? Um dia ela até questionou, né?
Aí um dia ela até questionou, mas só que eu disse, não, eu vou obedecer, obedecer à voz de Deus, né? Então, que naquele momento, né, ela sabia que Deus tinha um chamado comigo e eu não podia fazer outra coisa, né? Eu tinha que obedecer à voz de Deus, né? E eu me lembro que um momento eu trabalhava, né? Quando Natália tinha vontade de comer muito chocolate. Eu te Hoje entendo, ainda lá. Natália. Eu te entendo, Natália. Aí eu me lembro que eu pedi à a mulher que eu trabalhava lá, e dizia assim: mulher, me dê um pedaço de chocolate para me levar para a Natália, que ela gosta. Então eu pegava aquele pedaço de chocolate e levava para a Natália. E hoje, mesmo que assim, que hoje eu não trabalho mais, Deus cuida de mim, melhor que quando eu trabalhava, hoje mesmo que eu não tenha um canção, mas Jesus dá, né? Ela come o chocolate que ela quer. Glória. Né? Não é mais pedaço. Coisa boa porque trabalhar Deus pra não dá Jesus. pedaço, Deus dá completo. É né? verdade. Então, é uma experiência que a gente tem que contar. Né? Porque tem muita gente que está desanimada, está sem fé. Né? Então, eu digo também uma coisa. Quando Deus bota as pessoas para, tipo assim, para convidar para ir para a igreja, você nunca desiste daquela pessoa. Porque aquela senhora, ela não desistiu de mim, meu irmão nunca desistiu, né? Mesmo se eu ia sem força, eu ia mesmo para agradar a ela, não era a Deus. Mas ali ela não desistiu. E hoje eu estou aqui, né? Contando o que Deus fez. Então, se Deus manda Deus manda convidar uma pessoa para ir para o culto, mesmo se a pessoa disse, eu não vou, mas insiste. Insiste, porque um dia essa pessoa vai ver a grande obra. Vai ver a grande a obra, obra de Deus na vida dela. né? Na vida dela. Assim, Mesmo hoje essa pessoa partiu, essa senhora, mas está aqui. Eu sou fruto, né? E meu irmão também está vendo o que Deus fez na minha vida. Hoje a casa dele serve a Jesus. Glória a Deus. Né? E ele também. Então, ali, a gente nunca pode desistir daquela pessoa que, não, você convida para uma pessoa para ir para o culto. Aí aquela pessoa diz, não, não vou, não. Mas ali não é porque ela quer, é porque está sem força, né? Mas ali eu ia para agradar ela, não era a Deus. Mas mesmo hoje eu estou firme e forte, né? Glória a Deus. Hoje, por isso que eu convido as pessoas para ir para o culto. Mesmo que aquela pessoa disse, eu não vou, mas eu insisto. E Rita não convida acanhadinha não, viu, Natália? O negócio dela é, bora, irmão! É na autoridade de Jesus, é assim, cheio do Espírito Santo. Rita, sobre todas essas coisas da providência de Deus, Deus também te levou em muitos lugares. Foi. Né? Menina, nós não tem nada, Jesus dá passaporte, dá viagem. Vale, eu esqueci do meu passaporte. Me conte. Eu me lembro quando eu recebi um convite para ir para Minas Gerais. E quando eu fui para Minas Gerais, né, fazer a obra lá, Jesus preparou tudo, preparou tudo. Fui de avião. E quando eu fui para Fortaleza, aí quando eu vim, eu fiquei em Fortaleza. Fui para uma igreja fazer a obra lá, pregar lá. E eu me lembro que Deus usou um vaso para mim, um homem de Deus, e disse... Ele olhou para mim e disse assim, Deus vai te levar tu em Santa Catarina. Deus vai te dar um passaporte. E ali, naquele mesmo momento, eu fiquei... até eu disse, como é que Deus vai me levar em Santa Catarina, que eu não conheço ninguém, e Deus vai me dar um passaporte? Mas quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. E ali eu recebi a promessa, fui para Santa Catarina, né? E ali Jesus me deu meu passaporte. Eu ia até trazer o passaporte para mostrar, né? A promessa, né? Glória. Que Deus, né? Que Deus me deu um passaporte. Eu fui para Santa Catarina. E um dia de madrugada eu estava orando. E Deus falava para mim, dizia, vou eu te levar em Santa Catarina, ali para aquele congresso, aquela multidão, para
uma pessoa está precisando naquela multidão. E quando eu cheguei lá naquele congresso, a multidão enorme, e eu disse, Jesus, o Senhor disse que ia me levar aqui para mim, Deus me usar para alguém que estava precisando dessa multidão. E ali, quando foi no segundo dia, tinha um casal. E o Senhor disse, é aquele casal que você vai falar para eles. Então, do jeito que Deus me mostrou de madrugada, aconteceu naquele lugar. E ali Deus mandou ir até aquele casal, né, falar algo que o Senhor tinha mandado eu dizer para aquele casal. E aquela pessoa recebeu, né, recebeu o que Deus falou e ela disse, né, Deus é tão fiel, Deus manda de longe. Para o quê? Para falar comigo. Podia ser aquela multidão, podia ser pregador que estava ali. Exato. Mas quando Deus ele quer falar, ele usa quem ele quer. Ele usa até aquela pessoa que, às vezes, nunca fez um culto de teologia e nem anel de formatura, mas ele usa. Então, Deus me levou naquele momento ali para confirmar. Especialmente para aquelas vidas. Para aquela vida. Então, esses momentos que, quando você tem intimidade com Deus, e a promessa se cumpriu. E eu me lembro que quando outra promessa que Deus falou que eu ia para São Paulo, meu irmão, a esposa dele tinha muita vontade de ter um filho. E eu me lembro que eu orando com a irmã e Deus usava uma pessoa e dizia assim, Deus vai dar uma sobrinha a você. Meu irmão mora em São Paulo. E, de repente, eu fui orar de madrugada. Os mistérios de madrugada, né? E eu fui orar de madrugada e o Senhor dizia, vou eu levar tu em São Paulo para tu orar pela minha sobrinha. E eu disse, como é que eu vou chegar até ali? Aí meu irmão liga para mim e diz, minha esposa vai ganhar neném e eu quero que você venha para cuidar dela, porque quem vinha cuidar era o pai, era a mãe, só que o pai dela adoeceu. Então, para se cumprir a promessa que Deus tinha falado na minha vida, que ia me levar naquele lugar. Ele comprou a passagem. Eu fui sem nem um centavo. Só com a passagem. Só com a passagem. Mas quando eu cheguei lá no aeroporto, que eu entrei dentro do avião, porque quando Deus quer fazer, ele usa até quem ele quer. Ele usa a pessoa que não é crente, ele usa quem ele quer, para abençoar um servo de Deus. E ali eu me sentei do lado de uma mulher, de uma pessoa que não era crente. E eu comecei a falar de Jesus para ela e tudo. E, de repente, ela disse assim, irmã, eu estou sentindo aqui algo diferente. E ela abriu a bolsa, eu me lembro como hoje. Ela abriu a bolsa e disse, Deus está mandando eu te dar este dinheiro para você. Eu não sei para que esse dinheiro que vai servir para você, mas Deus tocou no meu coração. E eu me lembro que era R$100. Então, Deus usou aquela pessoa dentro do avião, que não era crente, para me abençoar e me dar aquele dinheiro que eu estava precisando. E quando eu cheguei lá, na casa do meu irmão, eu orei pela minha sobrinha, né? O casamento dele não estava muito bem. Eu orei por ele, Jesus restaurou o casamento deles, né? Então, a promessa se cumpriu. Né? Então, quando Deus ele faz uma promessa, não pode o tempo. Né? Ele usa quem ele quer. Então, eu achei assim que Deus usou aquela mulher para me dar aquele dinheiro, porque Deus sabia que eu fui só com a passagem. Mas o Senhor, ele é o Deus que ele faz. Eu não sei, você que vai ouvir, você que vai escutar, né? Porque é o mundo inteiro que está ouvindo nesta tarde. Né? Mas eu tenho certeza que Deus, ele cumpre com a promessa que ele falou. Então, você nunca desiste da tua família, nem do teu esposo, nem daquele que está bem fraquinho. Aleluia! Porque Deus, ele vai fazer uma transformação. Como ele fez na minha vida, hoje eu sou mudada. Porque eu ia para a igreja para agradar o povo, aquela pessoa que convidava, né? Mas hoje eu sou liberta,
Hoje eu sou uma mulher de Deus, né? Eu não gostava de crente, eu andava quase nua, né? Não consigo imaginar você assim. Eu Rita. não, hoje minha roupa é tudo longa, né? Então Jesus fez o quê? Uma transformação. Mas não importa. Aleluia. Importa, porque quem transforma não é o homem, quem transforma não é ninguém, é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo Esse transforma. fala com a gente e ele transforma a gente. Não é eu chegar para uma pessoa e dizer assim, não, faça isso, não. Quem transforma é Jesus. É o Espírito Santo, porque quem transformou a minha vida não foi ninguém. Quem transformou foi o Espírito Santo de Deus na minha vida. Hoje eu sou transformada Oh, glória a Deus. pelo base do sangue de Jesus. Então você nunca desiste de chamar aquela pessoa para não ir para a igreja. Porque às vezes aquela pessoa está sem força. E às vezes aquela pessoa vai só para fazer a tua vontade. Mas Jesus está trabalhando. Mas Jesus está trabalhando, como Deus trabalhou na minha vida. Oh, glória. Foi dessa maneira, né? Então, Deus, ele é fiel. É a gente ir lá e Jesus dizendo, você não sabe, você acha que está agradando essa pessoa, mas é eu que estou trabalhando na tua vida. Vou colocar água para você, Rita. Olha só. Rita, a gente sente uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. Quando a gente vê alguém, né? Que nós fomos usados por Deus para ela estar nos caminhos do Senhor. Como eu estou vendo você aqui, mas é você, na verdade, é você que me ganhou para Jesus, né, filha? É verdade, eu vou contar também. E eu penso assim, às vezes a pessoa não entende por que a gente se alegra tanto, né? Em falar de Jesus e em convidar alguém para também viver nos caminhos do Senhor. E eu percebo que vocês, desde o início aqui, você está sempre falando sobre isso, né? Da insistência em convidar alguém, em insistir com alguém, para realmente essa pessoa conhecer a Jesus e entregar a sua vida para o Senhor. Porque, de fato, é onde a nossa vida é transformada, é onde a gente vive uma alegria que não é a alegria das coisas, não é? Verdade. É a alegria de nós termos o Senhor na nossa vida e Ele é fonte de tudo, né? Ele que é a fonte da salvação, da alegria, da força, de tudo que nós precisamos. E é por isso mesmo que, do tempo que eu te conheço, eu vejo todo mundo que convida a Rita, ela não quer nem saber nem onde é ela. A pessoa diz assim, você pode pegar em tal lugar? Posso, vou, né? Tô pronta. Natália, bichinha, só vê a mãe chegando e dizendo, tô indo, Natália, tô indo, Natália. Mãe, vai pra onde? Vou trabalhar, vou dar plantão. E não importa onde, né, Rita? Não importa aonde. Seja em uma casa, seja num sítio, seja no presídio. Experiências que você tem de pregar a palavra de Deus em todos os lugares, de ganhar almas para Jesus, que é a maior alegria de quem realmente leva, né, a preciosa semente. Fala sobre isso, de vidas que você acolheu, né, nessa caminhada. Eu digo porque na nossa família você acolheu Márcia, né? Ficou Márcia, ela recebe na casa dela, gente. Ela vai cuidando, vai, né, como uma mãe espiritual. Eu me lembro que Márcia, né, a pastora Márcia hoje, que é a irmã da pastora Ângela, né? Ela ficou muito na minha casa, né? E tudo. E levava ela para a igreja, eu, né, cuidava dela, né, em oração e tudo. E hoje eu vejo ela uma pastora, né, a pastora Márcia, né? E hoje também estou aqui de frente com uma alma que eu ganhei para Jesus, a pastora Ângela. Mas você viu né? o fruto do fruto, olha. O fruto. Você é mãe espiritual de Márcia e Márcia é minha mãe espiritual. Exatamente. Que corra linda. Então, Deus é fiel. E foi numa oração lá na cozinha, não foi? Rita bem, sabe aquela coisa assim que você olha assim e diz... Ela chegou para colher facinho, né? Jesus já quebrantando o coração, já falando tanto, mas ela não perdeu tempo. Nós estávamos ali orando e o servo de Deus, ele tem que ter, né, essa alegria e essa ousadia no Espírito Santo de não deixar passar a oportunidade de fazer o convite. E enquanto a gente orava ali, Rita só dizia assim, você quer aceitar Jesus? Menina, eu só chorava, quero. Já tava com o coraçãozinho bem aquebrantado, né? Mas foi naquela tarde. Então, os encontros que a gente tem com Deus são muito especiais. Exatamente. E hoje, né, eu estou muito alegre, né? Porque hoje ela é uma pastora, uma serva de Deus, está aqui, né? Entrevistando você. Olha que e atravessar eu, né? Tá pensando então, o tempo, né? Então, Deus, ele é fiel, né? E outra coisa, ela fez até o aniversário da minha menina, de 15 anos. Se lembra? Lembro. Deus usava sem nem estar na presença, né? Era mesmo que não estava na presença, mas Deus já usava a pastora,
né? Outra coisa que o pastor Chico Chaga também, uma coisa que eu acho muito lindo, o que eles faz para a obra de Deus, né? Porque eu me lembro quando eu não tinha nada, alguém me ajudava, né? E é muito bom quando você precisa e tem gente que abre a mão para ajudar aqueles que precisam, Com né? certeza. Porque tem muita gente necessitada. Então, e daí é uma obra que o pastor Gelson Neto, o Pão da Vida faz para essas pessoas. Então, Trabalho, né, gente? o Com os trabalho moradores de de rua. Deus, né? Que Rita está se referindo é os É, trabalhos, né, que a os gente faz trabalhos. de alimentar os moradores de rua, É, de, né, acolhê-los e chegar nas necessidades deles, em é. nome do Senhor Jesus. E eu vou aproveitar aqui então, já que a gente está falando disso, de amizade que a gente ganha em Cristo Jesus, né? E Rita, de lá para cá, ela passou realmente a estar perto de nós. E eu me lembro de um fato, Rita, que eu quero aqui te honrar. Eu sei que vocês sabem, né? É. Mas é sempre bom a gente dar honra a quem tem honra. E é maravilhoso, eu creio, que para quem é servo de Deus, para quem é usado, né, pelo Espírito Santo, ouvir, né, que a vida da gente foi realmente Verdade. um instrumento de Deus, né? Eu sei que nem sempre a gente vai estar ouvindo, foi através da sua vida, se cumpriu. É. Não, mas a gente sabe que isso nos ajuda e nos fortalece na caminhada. E eu me lembro de uma vez que ainda nem... Fazia pouco tempo que eu estava servindo ao Senhor e naquela época, antes mesmo de eu ter aceitado Jesus, eu abri espaço, né, num programa de TV secular para o povo evangélico. Eu, Jesus, dizendo, eu tô trabalhando na vida dessa Eu menina. já tava Ela trabalhando. ainda não percebeu. Aí, certo dia, tá lá, eu convido Rita, né? E Rita foi, e a gente conversou um pouquinho, e ela deixou uma palavra. E eu me lembro que no final daquela palavra, a gente entrou pro intervalo, e Rita se levanta, olha para mim e diz, aquela palavra foi para você. E eu... E ela viu que a minha reação foi de incredulidade, né? Porque eu me lembro que você entregou uma palavra, né? Até hoje eu me lembro essa Não palavra. foi? Que o Senhor ia me dar livramento, ia me livrar da cova Foi. dos leões, que eu era inocente. Foi. E aí, eu olhei pra Rita assim, com aquela cara que diz, Rita, aquela hora foi o que eu pensei mesmo. Preciso confessar. Eu pensei assim, Jesus, essa irmãzinha, eu creio que ela é do Senhor, viu? Mas eu acho que essa irmãzinha não tá entregando a mensagem pra pessoa certa, não. Eu não fiz nada, né? E ela olhou pra mim bem séria, saindo assim pelo corredor e repetiu. Entendeu que foi pra você? E eu... Aquele amém, tipo assim... Foi não, viu, irmã? Mas eu disse amém. Gente do céu. Foi Deus purinho. Sabe aquele momento que Deus levanta alguém para preparar você para uma prova? Foi o que Deus fez ali naquele dia. Né? Não se passou uns 10 minutos. Rita foi-se embora e me deixou com a bronca. Olha, entregou a mensagem de Deus e vamos embora. Esse é o trabalho do mensageiro, né? É. Fazer a vontade de Deus. E eu me lembro que com 10 minutos assim eu fui chamada e recebi a notícia, né, que eu estava sendo processada. Olha aí. Eu disse, pronto, Jesus, agora eu estou entendendo que o Senhor enviou a serva de Deus para entregar. Por que eu estou falando isso? É uma experiência, foi uma experiência para mim, mas foi uma confirmação, falando aqui agora, né, de que realmente você ouviu a voz de Deus e uma certeza. O servo de Deus, o mensageiro do Senhor na terra, ele precisa simplesmente fazer o que Deus manda. É verdade. Né? Que a gente não sabe o que é, mas Deus falou, está falado, vai. E naquele dia foi isso. Eu disse, meu Deus, o Senhor falou isso na boca daquela irmã. Eu até que desprezei, mas olha aí o que aconteceu. Né? E foi uma preparação de Deus, realmente o livramento do Senhor chegou. Então, não importa onde Deus nos leva, né? A gente precisa cumprir. Não importa para quem é que ele está mandando falar. É verdade. E eu achei lindo porque você pegou aquele momento, né, da nossa conversa, de um espaço de entrevista e não temeu. Entregou a mensagem, ainda olhou para a pessoa bem séria. Para a pessoa quem? Eu. Entendeu que foi para você? Eu. Né? E assim tem que ser em todo o tempo. Em algum momento, claro que a gente vai crescendo, vai amadurecendo as experiências com Deus. Mas tem algum momento que você diz assim... Jesus, eu sei que o Senhor fala, mas vou falar não. Recuou, deixou de fazer. Pediu a Deus outra oportunidade. Deus me dá outra oportunidade que eu vou lá agora e faço.
Tem momento que quando eu falo com a pessoa, aí a gente às vezes não quer entregar aquilo. Difícil, tem É coisas difícil, difíceis. porque tem coisa difícil que Não é Deus... só bênção, né, Rita? Não é só Exortação. bênção, tem coisa difícil que Deus manda a gente falar e a gente às vezes não quer falar, quer ficar, né, calado. Porque é uma coisa muito difícil, né? Teve alguma que você receou em falar, tipo, porque era uma exortação, era algo muito forte? Já passou por isso. Mas você falou? Mas eu falei. E aí? E aí, confirmou. Então, porque foi o Senhor. Então, quando Deus, ele manda, ele responsabiliza. Mas tem coisa que é tão difícil que você tem medo de entregar para aquela pessoa não receber, achando que é de você mesmo, né? Mas quando Deus, ele manda, ele responsabiliza. Então, nós temos que ouvir a voz de Deus, né? Teve algum lugar que você foi, entregou a mensagem de Deus e pensou assim, eu vou fazer, Jesus, porque é o Senhor que está falando e se responsabiliza, mas eu sei que nunca mais vou voltar aqui. Já aconteceu isso. Mas. Quero nem saber, né, Rita? Eu não quero nem saber. Quando Jesus falou? Deus falou, tá falado, né? E é sobre isso. Hoje, se você tivesse oportunidade para fazer outra coisa que não fosse a obra, como seria? No mínimo estranho, né? É estranho. Porque isso é sua vida. Minha vida é essa, é a obra de Deus. Não daria certo? Não daria certo, porque Deus me chamou na obra, né? Dentro da obra e dentro dessa sua experiência de realmente eu vivo pela fé, teve algum momento que você sentiu que as pessoas olhavam para você com pena? Tipo assim, tadinha, não tem nada. Já. Mas ali a gente tem coisa que a gente nem recebe, porque a gente sabe quando é o chamado que olha para a gente e diz, ela assim é coitada, assim, né? Fica pensando coisa, mas a gente tem que olhar para Jesus, não olhar para ninguém. Porque a Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, né? Porque se a gente for olhar para aquelas pessoas, a gente pode ficar fraca. A gente pode desanimar, a gente pode, às vezes, ficar até sem força, né? Mas quando a gente olha para Jesus, a gente tem coisa que a gente tem que até aguentar. Porque sabendo que nós estamos com Jesus. E quem está com Jesus, ele está arraizado. Oh, glória. Ele está plantado, porque Aleluia. é uma coisa que está plantado, né? Firmada. Firmado. Firmado em quê? Na rocha. Oh, glória. E a rocha quem é? É Jesus, né? Então, se quando a gente está firmado, não é qualquer coisa que vai tirar a gente da presença de Deus. Não. Porque nós estamos firmados em quê? Na rocha. E a rocha é que é Jesus. A Bíblia não diz nem só de pão viverá o homem, mas sim desta palavra de Deus. Aleluia. Que a palavra de Deus ela é pura e verdadeira, né? A Bíblia diz que no mundo terei aflição, mas tenha bom ânimo. Então, o que nós temos que pedir o quê? A Jesus é bom ânimo. Diz, Jesus sustenta nós, né? Porque não é fácil. E sustenta mesmo. Me lembrei E ele agora. sustenta. Me lembrei agora, recentemente, levaram seu celular, não foi? Foi. Um assalto. Aí Natália manda mensagem dizendo, olha, não é mais o celular dela, tal, levaram. E aí eu disse, e aí, como é que sua mãe tá? Tá tudo bem? Ele disse, mãe disse, Deus é fiel. Eu disse, ela não ficou abalada, não. É o povo perguntando que tá tudo certo, Deus é fiel. Vou me abalar por causa disso, Jesus. Eu vou me abalar por causa de uma coisa dessa, não. Então, eu disse... Mas o celular chegou depois. Mas o celular chegou depois. Ainda chegou melhor? Chegou melhor, ainda com 2 chips e ainda com a internet. Quer dizer... Esse Deus é grande. Então, Deus faz isso, né? Mas você percebe que as pessoas, realmente, elas ficam impactadas quando o crente passa por uma luta, uma prova, uma perca, e eles ficam olhando pra gente assim, como é que tá glorificando em meio a uma situação ruim? Assim. É verdade, tem gente que é assim, né? Que olha e diz assim, como é que, né, você está passando por essa situação e você ora, você prega, você diz louva. Que Deus é fiel, que você louva. Então, nós estamos firmes em Jesus, né? Então, que essas pessoas que olham para nós dessa maneira,
Não está sabendo que nós temos Jesus e quem tem Jesus, ele é alegre. Ele não é triste, ele não é... Não, porque ele está afirmado em Jesus. Vamos falar de 2 momentos, de uma Olha. forma, vamos dizer assim, que resumida. É. O momento mais difícil da sua vida. Mais difícil é tipo assim, tem coisa que a gente passa, que tem momento que a gente passa que é tão difícil, mas quando a gente sabe que Deus, ele está com a gente olha e diz assim, não, esse momento não é difícil, não. Porque nós tem Deus. Então, Deus, ele dá o quê? Ele dá alegria. Né? Porque tem coisa difícil que você olha e diz assim, Jesus, como é que vai ser? Mas naquele momento, é só aquele momento, aí ele chega. E um momento muito, muito feliz. Porque nós estamos com Jesus, né? O tempo todo. É o tempo Não tem todo. jeito ainda. Não tem jeito, nós estamos com Jesus todo o tempo, é alegre. Natália esperou você dizer que foi o nascimento dela. O quê? Um momento muito, muito feliz. Eu fiquei muito feliz, né, quando eu tive a minha filha, Se os meninos né? estivessem vendo ela aí. Eu tive minha filha, que foi um presente que Jesus me deu. Foi um momento tão feliz que eu fiquei, que Jesus me deu a minha filha. Foi um presente. E Deus sabia que eu precisava dela. Que coisa Então, linda. Jesus me deu esse presente, que foi um presente que foi Deus, né? Que foi o momento mais feliz. E eu não era nem crente, e eu tinha um desejo de ter o quê? Uma filha. No meu coração, eu não era crente, eu não conhecia Jesus, mas eu tinha uma alegria, eu tinha um sonho de ter uma filha. E o Senhor me deu uma filha, que foi Natália. E eu tenho certeza que quando você diz que um momento muito, muito feliz é ter Jesus, Natália vibra com isso, porque ela admira muito. Eu já vi muito ela falando sobre isso, né? Da admiração que ela tem, né? Por você, pela sua caminhada com Deus. Então, sem dúvida que quando você disse isso, ela... Ô, Glória, é isso Ô, aí. Glória! É isso aí. Mas a gente não pode encerrar sem pedir, né? Que a sua vida seja usada mais uma vez como instrumento de Deus para nós, através de uma palavra que está aí no teu coração, que eu sei que o Senhor, Aleluia. né, já lhe deu algo para compartilhar conosco nesse espaço aqui também. Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus, né? Estou muito feliz neste momento estar aqui com a pastora Anja, né? E todos aqueles que estão me ouvindo. Então, a palavra que eu quero deixar nessa tarde, aleluia, é uma palavra bem conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E essa palavra o Senhor, ela me dava ontem de madrugada, quando eu estava orando, né? Eu estava orando e o Senhor me deu essa palavra. É Mateus 7:7, que diz assim, pedi dá voz, e busca, encontra, e bate, e abre voz. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Qual entre o vosso homem que pede a ele um pão, o seu filho, ele dará uma pedra. E ele pedir um peixe, ele dará uma serpente. Então, essa palavra tem toda a ver com esse pequeno testemunho que eu estou dando aqui. Eu estava pedindo a Deus, né? Então, a palavra do Senhor diz que aquele que pede vai receber. E o que bate vai se abrir. Então, alguém que está pedindo vai se abrir. Aleluia. Porque você já viu um filho. Um filho. Ele pediu um pão, o pai, ele vai dar uma pedra, vai dar uma serpente. Não. Principalmente é Jesus. Ele dá o quê? Ele dá coisas boas para os nossos filhos, para nós. Então, eu não sei o que é que você está pedindo, a você que está aí me ouvindo, mas eu quero dizer que Deus, ele faz o que você está pedindo. Você pode estar pedindo, pode muitas vezes estar demorando, mas a Bíblia diz que tudo é o tempo. A palavra do Senhor diz que eu, minha casa, servimos ao Senhor.
Então, se você está pedindo algo, uma transformação para o teu filho, pelo teu esposo, pela tua família, é como uma coisa que você não pode desistir, você tem que continuar pedindo. Porque muitas vezes a gente pede e quer parar, né? Não quer ir até o fim. Mas quando você começa a pedir, aleluia, você não pode desistir, você não pode ficar no meio, você tem que ir até o fim, porque vai ter o quê? Vai ter resposta. E nesta tarde tem resposta para alguém que está me ouvindo e o que vai ouvir. Porque você não pode desistir. Ah, mas o coração dele é assim, mas ele não quer. Mas Jesus, ele transforma. Ele transforma que você vai dizer assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um negócio que você não pode desistir. Você tem que pedir. Pedir de coração. Com o coração quebrantado, porque sabemos que Jesus, ele pode todas as coisas. Ele fez na minha vida, aleluia, porque eu era uma pessoa que não gostava de crente. Eu era uma pessoa que eu ia para a igreja, ia com a Bíblia debaixo do braço, mas ali eu não estava servindo Jesus verdadeiramente. Mas quando foi um dia, Jesus precisou falar sério e dizer assim, é assim que eu quero você. E hoje eu estou transformada. Então, você que está me ouvindo, você que está com problema de família, um esposo, não sei. Mas eu quero dizer que você não pode desistir. Você tem que continuar orando. Se você está orando, você ore mais, porque Deus vai fazer um milagre. E que você vai contar o que é a vitória. Então, você que está me ouvindo, você que vai ouvir, aleluia, esse problema aí para Deus não é nada. Porque a Bíblia diz que porque para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas. Eu estava meditando uma palavra, aleluia, daquela mulher, daquela viúva. Aquela viúva, ela estava só com um pouco de azeite. E o esposo dela tinha falecido e ele tinha deixado uma dívida para ela pagar. Mas o Senhor que deu vitória a ela. Aleluia. Era tanta azeite que não tinha aonde colocar. Então, Jesus vai dar tanto que não vai ter nem aonde colocar. Porque quando Deus dá, ele dá do pouco, não, ele dá do muito. Aleluia, porque o Deus que eu e você serve, ele é poderoso. Ele é fiel. Aleluia, ele escuta a oração. Ele é o Deus que você pode estar desanimado, você pode estar sem força, você pode dizer assim, eu estou sem força de ir para a igreja, eu vou só mesmo para fazer a vontade de fulano. Não importa. Importa que você está ali ouvindo a palavra de Deus. Jesus está fazendo algo. Deus está trabalhando, porque Deus, ele trabalha no silêncio. Porque ele fez isso na minha vida. Hoje eu sou um testemunho vivo, né? O que Deus fez e ainda o que ele vai fazer. Porque Deus, ele é fiel. Então, quando a gente fala das coisas de Deus, a gente nem quer parar, a gente quer continuar fazendo, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos que ter o primeiro amor, né? Esse primeiro amor nunca a gente pode deixar de ter, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque quando a gente aceita Jesus, verdadeiramente a nossa vida é transformada. Aleluia. Se a gente não amava, a gente passa para amar. Se a gente não perdoava, a gente passa para perdoar, porque nós somos transformadas. Para alguém olhar e dizer assim, ela está transformada de verdadeiramente. Por quê? Porque nós temos que dar o que é um exemplo, porque nós somos a luz. E a luz é quem? É Jesus, né? Se teu inimigo tiver fome, você vai dar o quê? De comer. Se ele tiver sede, ele vai dar de beber. Porque é a palavra que diz. E a palavra é a palavra de Deus. Não é fulano falando, não. É a palavra de Deus. Amar verdadeiramente, de coração. Porque quando você aceita, tudo que passou, passou. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. É isso aí. Glória E a Deus. Deus, ele transforma. Se a gente não amava, a gente passa para amar. Se a gente não perdoava, a gente passa para perdoar.
Se teu inimigo tiver fome, dê de comer. E se tiver sede, dê de beber. Então, é a palavra do Senhor diz. Não o amor fingindo, mas o amor verdadeiro. Porque ninguém se esconde da presença de Deus. Deus, ele conhece. Cada fio do nosso cabelo é contado. Ele conhece. Então, ele sabe. Então, nós somos o quê? Transformados em Cristo Jesus. Então, nunca desiste, porque Deus, ele vai fazer a obra. O que você está pedindo, mas não chegou ainda. Mas a Bíblia diz que tudo tem um tempo. Aí vê Jesus até provar a gente para ver que a gente vai estar com fé mesmo. Vai murmurar, vai reclamar. Ai, mas eu estou sem força hoje. Eu não vou porque eu estou sem força. Mas Jesus dá força, Deus dá renovo. Né? A Bíblia diz o quê? Josué 1:9. Tu não manda eu? Te esforce e tem bom ânimo, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Aleluia. E fazer tudo conforme o que a palavra do Senhor diz. Nem desvia nem para a direita e nem para a esquerda, sim, para o Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz, o Salmo 121. Leva meus olhos para os montes, aonde virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e fez a terra. Aleluia! Ele faz todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama Jesus. Em Cristo Jesus. Então, nesta tarde, alguém que vai ouvir, está me ouvindo, então se alegre. Tira essa tristeza dentro do teu coração. Tira esta angústia. Tira essa preocupação. Porque Deus, ele está renovando as tuas forças. Ele está te dando força. Porque quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra do Senhor, parece que aumenta mais a tua fé. A tua fé pode estar bem pequenininha. Mas cada dia mais, quando você fala de Jesus, parece que vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E ali você está o que? Firmado em Cristo Jesus. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, não tem outro caminho. É Jesus, não tem outro. A Bíblia diz que não tem outro caminho. Ou você segue a Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, você que está aí, aleluia, triste, angustiada, achando que não tem mais jeito, achando que está indo para a igreja só para agradar um filho, uma mãe, não importa, continue indo, porque Deus, ele vai fazer a transformação, como ele fez na minha vida. Aleluia! E olha para aquela pessoa com um olhar de misericórdia, porque Deus é o quê? Deus é misericórdia, Deus é amor. Aleluia! E Deus, ele faz todas as coisas. E todas as coisas cooperam para aquele que ama Jesus. Em Cristo Jesus. Oh, glória! A gente vive na presença de Deus, felizes, né? Com o nosso Senhor, caminhando e anunciando as maravilhas deste Deus grande, poderoso e fiel. Oh, glória. Obrigada, viu? Missionária Rita, foi um prazer. Amém. É tão sério, né, a gente falando assim? É. Ô, Rita, vamos já tomar café, né, Rita? Mas é de casa, glória a Deus, aleluia. Foi um prazer grande. Rita, Deus continue te abençoando. Amém. Te usando com graça, com ousadia Aleluia. no Espírito Santo e com muitos frutos, né? Amém. Para a glória de Deus. E a gente se vê numa próxima oportunidade, num próximo podcast. Em nome de Deus Jesus. quiser. E vamos declarar, né, filha? Em Que nome de Jesus Jesus. é Lindo! lindo! Até lá, gente. Tchau, para Jesus. Tá bonita, viu você? Chique e elegante.